Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área. Hoje para falar da saída aí do Ederson. O Ederson que está deixando o Vasco, está indo para o Atlético Paranaense. Um jogador que eu sempre depositei muita fé, eu acho que poderia ter muito futuro no Vasco e que infelizmente vai ter sua história aí no nosso clube encerrada de forma prematura e, por que não dizer, frustrante. No ano passado, quando o Vasco contratou o Ederson, eu admito, eu não conhecia ele, eu não lembrava dele, mas eu fui atrás para pesquisar, até por causa do canal aqui, né? E eu achei um vídeo onde mostravam todos os gols que ele fez quando ele foi artilheiro do Brasileirão em 2013. Quando eu vi aquele vídeo, eu já comecei a me interessar pelo futebol do jogador, porque eu via, era um centroavante que tinha muita qualidade na finalização, veloz, ele aparecia muito pro jogo, estilo bem centroavante mesmo, os gols dele, ele dava 2 toques no máximo na bola, então já criou aquela empolgação. E ele, quando começou no Vasco, começou bem, já começou nos 2 primeiros jogos, fez gols bonitos, difíceis, né, de serem executados, mas acabou dando azar de chegar no momento em que o clima do time já estava ruim, o time inteiro já estava numa descendente muito grande e ele acabou não conseguindo se sobressair no meio desse caos, né? Ele foi sugado pelo caos que foi o Vasco no segundo semestre do ano passado. Além disso, ainda teve uma coisa que agravou muito para mim, que foi o fato de ali, no meio da participação dele no time, o Jorginho inventar que ele ia ser segundo atacante de ponta, né? Passou a botar o Thales como centroavante e o Ederson caindo mais pelas pontas para criar jogada, que para mim claramente não é a posição dele. A galera ficava falando, não, ele tem que jogar pelas pontas porque ele é veloz, ele não pode jogar enfiado na área porque ele é pequeno. Eu acho que são assim, entendo o argumento, mas não concordo. Porque justamente, repito, se você for ver os gols dele pelo Atlético Paranaense, por exemplo, se você for ver os gols dele que ele fez pelo Vasco, são gols de artilheiro. A bola chegando, ele batendo de primeira, ele só ajeitando a bola e finalizando. Não é aquele jogador do drible, é aquele jogador que busca a linha de fundo. O próprio fato dele ser pequeno não justifica também. Tá aí o Romário, um dos maiores centroavantes da história, era pequeno e resolvia. Acho que essas coisas acabaram atrapalhando ainda mais a trajetória dele no Vasco, mas eu via muito potencial ali. Se você pegar, ele jogou uns 20 jogos pelo Vasco, fez 8 gols, tem uma média aí de 1 gol a cada 3 jogos, eu acho uma boa média, entendeu? Ainda mais se a gente considerar tudo isso que eu falei agora, que ele entrou no momento que o time estava muito mal, todo desorganizado, e a gente sabe quanto o centroavante sofre por causa disso. Você pega um time desorganizado, a bola chega pouco lá na frente, e aí o centroavante não consegue se criar. Além disso, você ainda inventa de jogar ele fora de posição, botar ele para jogar pelos lados do campo, aí que atrapalha tudo mesmo. Apesar disso, repito, ele fez uma boa temporada pelo Vasco, eu achei. Fez ali 1 gol a cada 3 jogos, é uma boa média. Gols difíceis de fazer. Gols ali, você vê, teve aquele gol clássico contra o Paysandu. O primeiro gol que ele fez também contra o Bragantino. Gols ali que mostram uma excelência técnica por parte dele na hora de finalizar ali. Um jogador veloz. Tanto que eu fiquei no final da temporada com a expectativa de que o Vasco aproveitasse mais ele agora em 2017. A minha aposta, se eu fosse dirigente do Vasco, eu não teria contratado o Luiz Fabiano, um jogador já mais velho, já em final de carreira, e teria insistido com o Ederson, que eu acho que poderia criar muito mais. O time de hoje do Vasco, né, mais veloz, mais participativo, com o Ederson, eu acho que o Ederson ia voar nesse time. Talvez a gente nem precisasse barrar o Nenê, porque ia ter ele na frente mais veloz, capaz de recompor mais o meio campo. Enfim, é uma outra possibilidade, né? Durante muito tempo, eu aceitei que o Ederson fosse sair do Vasco, porque como ele veio por empréstimo até o meio desse ano, né, da equipe japonesa, em que eu entendi, o contrato vai acabar, para renovar esse contrato vai ser muito caro, ou então o time japonês não quer renovar o contrato, então paciência, né? Já que a gente vai perder ele no meio do ano, já vamos desistir dele desde o começo, que foi o que aconteceu. Ele poucas chances teve em 2017. E aí, de repente, a gente descobre que ele está indo para o Atlético Paranaense. Quer dizer, se ele está indo para o Atlético, ele podia muito bem ficar no Vasco. Então, a gente termina aí. Eu fico com uma sensação muito ruim, assim, triste, né? Eu fico triste, porque me pareceu muito bom jogador. Acho que, repito, teve poucas oportunidades no Vasco, não conseguiu se criar.
e eu via muito potencial nele. Só nos resta desejar aí boa sorte para ir no Atlético Paranaense, né? Menos quando enfrentar o Vasco. E lamentar mais uma vez, na minha opinião, mais um equívoco da diretoria aí. Não consegue ver as oportunidades que tem. Às vezes fica mais de olho no jogador pelo nome que ele tem do que pelo que ele pode entregar em campo. E acaba fazendo aí, na minha opinião, de novo, eu repito, besteiras, vacilos no planejamento. Mas diga aí você nos comentários o que você acha. Você concorda comigo que o Ederson merecia mais chance no Vasco, que o Ederson devia ficar, devia ser a grande aposta aí para a camisa 9 do Vasco esse ano, ou não? Acha que o Ederson não joga nada, Luiz Fabiano é muito melhor? Diz aí nos comentários, né, o que você acha sobre isso. Não esquece de curtir esse vídeo, assinar esse canal. Vamos chegar aí a 10 mil inscritos, beleza? E fica ligado aí porque tem mais jogo do Campeonato Brasileiro. A gente volta com preleção, a gente volta com pós-jogo. Então é só ficar ligado, beleza? Tá combinado? A gente vai se falando.